Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da Rede Formar. Esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar de Veterinário, onde a gente te ajuda a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CMV. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o que o auxiliar de veterinário precisa saber sobre um cão ou gato idoso. Primeiramente, vamos tirar uma dúvida. Quando que um cão ou um gato é considerado aí como um animal idoso? Na literatura, indica pra gente que cães acima de 7 anos já podem ser considerados como cães idosos, como cães sêniors, enquanto que gatos acima de 10 anos de idade, eles já são considerados também como animais idosos. Coloquei aqui, que a literatura recomenda, porque isso pode variar de porte e de raças. Por exemplo, a gente pega um Shih Tzu, que é um cão de porte pequeno, de 7 anos de idade, ele é um cão mais ativo, Ele é um cão que ainda pode ser considerado como um cão adulto. No entanto, se eu pego um dálmata, se eu pego um pastor alemão, se eu pego um fila brasileiro de 7 anos, ele já tem aí, as características de um cão idoso muito mais presentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a tendência é que cães de porte pequeno, eles envelheçam mais tardiamente, enquanto que cães de porte grande e gigante, eles envelheçam de uma forma um pouco mais precoce. É claro que isso, gente, vai variar também, não só da raça, não só do porte, mas do cuidado que esse animal ele recebeu durante toda a sua vida. Mas, para ficar fácil para a gente, para a gente conseguir entender melhor o nosso vídeo de hoje, a gente vai seguir o que a literatura recomenda como uma média. A média diz que cães acima de 7 anos são considerados idosos, independente do porte. Gatos acima de 10 anos são considerados idosos, também independente de porte, independente de raça. Baseado nisso, nessa questão, nessa definição de idade, a gente vai dar sequência, no que o auxiliar de veterinário precisa saber sobre esses animais que são animais considerados idosos. Antes da sequência, não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir e não esqueça de compartilhar, não só para os auxiliares de veterinário e futuros auxiliares que você conhece, mas também para aquelas pessoas que têm um animal idoso, porque a informação que a gente vai falar aqui é uma informação muito importante para quem tem um animal idoso, para evitar várias coisas que a gente vai falar aqui no decorrer da nossa aula de hoje. Então, a gente começou falando, sobre a idade, o que define um cão idoso ou um gato idoso pela idade. Então, quais são os sinais de envelhecimento que a gente pode observar em um cão ou em um gato? Os sinais são, é claro que nem todos os animais vão ter esses sinais, mas vamos lá. A gente pode ter um animal com os pelos ficando cada vez mais brancos, aqueles pelinhos branquinhos, igual a gente está vendo aqui na imagem. Alguns animais vão começar a abrir janelinhas no dente, eles vão começar a ficar banguelinhos. Alguns vão reduzir a sua atividade, é um animal que vai querer dormir o dia inteiro. Era um animal muito ativo, mas ele vai optar por ficar quieto, optar por dormir, ficar mais no seu cantinho. São animais que têm uma tendência maior a ter catarata, os olhinhos vão ficando mais opacos, o cristalino que é transparente começa a ficar branco, igual a gente vê aqui na imagem. E no envelhecimento, a gente tem o surgimento também de algumas doenças que eu vou mencionar aqui, a gente vai comentar sobre algumas, como, por exemplo, artrose, que é quando as articulações do joelho, da bacia, elas começam a degenerar. Esses animais eles estão mais propensos ao surgimento de verrugas pelo corpo, um monte de verruguinha pelo corpo. Quem tem um animal com verruguinha já comenta aqui, porque eu sei que é muito comum os animais começarem a aparecer com verruguinhas pelo corpo. É uma fase em que a gente vai ter mais surgimento, por exemplo, de diabetes. São animais que têm uma tendência maior a ter diabetes. Então, esses são os sinais principais que a gente observa no animal que está envelhecendo. Geralmente começa com os pelinhos brancos, igualzinho acontece com a gente. Aí começa um dentinho ficar bambo, Aí depois cai esse dente, ele fica banguelinho.
o olho começa a ficar mais opaco, ele começa a ficar com dificuldade para enxergar, ele começa a ficar mais surdinho. São os sinais que a gente vai observar com muita frequência nesse animal idoso. Além de alterações físicas no cão e no gato idoso, como por exemplo, o pelo ficar mais branquinho, ele ficar banguelinha, a gente também pode observar alterações de comportamento. Por exemplo, esse animal ele pode ficar mais preguiçoso, mais sonolento, né? Muita gente fala que o animal ficou mais rabugento, né? Ficou mais temperamental, ele não gosta que mexe na comida dele, ele nunca reclamou e agora ele não gosta que mexe, ele não gosta de criança, ele não gosta de zoeira, né? Ele gosta de ficar no canto dele. Se tirar a roupinha de cama dele, ele já fica nervoso, né? Então, a gente tem que ficar atento também com essas alterações de comportamento, que são alterações normais de um animal idoso. Porém, liguem um alerta, né? Quando essas alterações foram alterações muito marcantes. Por exemplo, o seu animal não era agressivo e se tornou um animal agressivo. O seu animal não fazia xixi dentro de casa e começou a fazer. Porque a gente tem, né, doenças neurológicas de um cão ou gato idoso, como, por exemplo, distúrbio cognitivo, que muitas pessoas apelidam como Alzheimer, e ele deve ser diagnosticado o quanto antes, e ele vem de acordo com alterações de comportamento. Então, se você tem um cão ou gato, né, você deve observar essas alterações de comportamento. E o auxiliar de veterinário, né, ele tem esse papel muito importante, que é o papel de orientação, que é orientar aqueles tutores de animais idosos que chegam numa clínica sobre essas alterações físicas e sobre essas alterações comportamentais. Esse é um papel muito importante do auxiliar, porque muita gente não sabe lidar com isso. Muita gente quer cuidar de um cachorro, de um gato idoso, da mesma forma com que criou quando ele era adulto. E a gente tem que fazer algumas adaptações. E é importante a gente ter o auxiliar aí como um profissional que vai ser um orientador dessas pessoas. Então, né, quais orientações que o auxiliar de veterinário ele pode passar para uma pessoa que tem um animal idoso? A primeira orientação que a gente vai deixar aqui é a questão da nutrição adequada. Ele deve passar para o proprietário desse animal idoso que ele precisa de uma dieta balanceada. Ele não pode mais comer qualquer ração. Ele não pode mais ficar recebendo pão todo dia. Porque eu falei para vocês, né, da incidência de diabetes em cães e em gatos idosos. E muitas vezes acontece por fornecimento de pão. Então, esses animais, né, quando eles se tornam sênior, cão, mais de 7 anos, gatos, mais de 10 anos, é muito importante que o auxiliar, né, juntamente com o veterinário, oriente essa pessoa a buscar um veterinário nutrólogo que é especializado em dieta, que mude essa ração. A gente tem várias rações comerciais, né, que elas têm a versão sênior. Geralmente na embalagem ela vai vir mais 7, tá? Que são rações específicas. Específicas para quê, Karina? São rações que vão ter teor de proteína equilibrado, para não prejudicar os rins desse animal. São rações que vão ter, né, adição de suplementos para evitar artrose, para evitar o distúrbio cognitivo, que é apelidado como Alzheimer. Então, assim, para evitar problemas cardíacos. Então, é muito importante que o auxiliar de veterinário, claro, juntamente com o veterinário, oriente o proprietário daquele cão e daquele gato idoso a primeiramente mudar a dieta. Esse animal, se ele está nessa faixa etária de mais 7 para cachorro e mais 10 para gato, ele já não pode comer a ração que ele comia antes, porque isso pode gerar vários problemas para esse animalzinho que é mais velho. Então, essa é a primeira função do auxiliar, é a primeira coisa que o auxiliar precisa saber, né, para orientar o proprietário desses animais. Uma outra orientação que o auxiliar de veterinário deve passar para um proprietário de um cão ou gato idoso é a questão da prática de atividades físicas. Por quê? Muitos cães e gatos idosos, eles tendem a ficar mais preguiçosos, a ficar mais quietos, né? Só que esse repouso excessivo, essa inatividade, essa falta de atividade física, pode fazer com que esses animais desenvolvam vários problemas. Por exemplo, pode fazer com que esse animal fique obeso,
pode fazer com que esse animal tenha problemas nas articulações, pode fazer com que esse animal desenvolva uma diabetes. Então, é muito importante, né, que a gente, veterinário, auxiliar, a gente oriente essa pessoa. Olha, faça uma caminhada com ele, curta, não exagere na caminhada, pelo amor de Deus, não exagere na atividade física, porque é um animal idoso, né? Não é para levar ele para correr na hora da lagoa, na hora da praia. Então, faça uma caminhada breve com esse animal, nem que seja aí 10 minutinhos por dia, né? Para dar, como diz a minha avó, uma esticada na junta, né? Para dar, né, uma ativada nesse animal, para esse animal não ficar só deitado. Não consigo levar para passear. Brinque com ele, estimule ele de alguma forma, né? Um pequeno período do dia para manter esse animal sempre em atividade física. É claro, né? Em pequenas quantidades e atividade física moderada. Nada em excesso de quantidade e nem de força, porque aqui a gente está, né, tratando de um animal que é um animal idoso, que é um animal que necessita de uma atenção um pouco maior. Uma outra informação que o auxiliar de veterinário e o veterinário precisam passar para o proprietário de um cão ou gato idoso é em relação às visitas ao médico veterinário. Quem tem um cão com mais de 7 anos ou um gato com mais de 10 anos, ele precisa visitar um médico veterinário com uma frequência maior, próximo aí de a cada 4, 6 meses. Para quê? Esses animais são animais que tendem a ter problemas cardíacos, problemas renais, problemas no fígado, diabetes, né, que são doenças decorrentes aí do próprio avançar da idade. E é muito importante que esses animais sejam levados a um veterinário com uma frequência maior, para que a gente colete exames, para que a gente acompanhe o envelhecimento desse animal e, se necessário, entre com medicações para desacelerar alguns processos. Por exemplo, se a gente faz uma consulta num animal de 8 anos, num cão de 8 anos, e a gente observa uma pequena lesão renal decorrente aí da idade que já está avançando, a gente consegue desacelerar esse problema renal com medicamentos, com suplementos, com nutrição. Só que se você é um tutor, né, um proprietário, que não leva esse animal, você vai levar esse animal quando o estado da doença já vai estar bem grave e vai ser muito mais difícil a gente conseguir recuperar esse animal. Então, é importante que o auxiliar de veterinário tenha essa informação, né, e que ele passe essa informação para todos os proprietários de animais idosos, da importância dele aumentar a frequência aí nas consultas com o médico veterinário, que ele tenha confiança. Então, assim, recapitulando o que a gente falou, o auxiliar de veterinário, ele precisa, né, identificar o que é um cão ou gato idoso, baseado na idade que a literatura aponta. Lembrando, de novo, cães mais 7 anos, gatos mais de 10 anos. Né? Saber reconhecer os sinais de um animal idoso, pelo branco, catarata, o animal caiu os dentinhos, né? Saber reconhecer que esses animais são animais que vão necessitar de um manejo diferente, necessitar, né, de um cuidado diferente, porque são animais que não controlam a temperatura, então sentem mais frio, são animais que tendem a ter um comportamento um pouco mais temperamental, né, que são aqueles velhinhos mais rabugentinhos, algumas raças ficam mais chatinhas, mais irritadinhas, né? E principalmente o auxiliar de veterinário, ele precisa saber dos cuidados especiais que esses animais necessitam para passar para os donos desses animais. Por quê? A gente tem, por exemplo, vamos lá, um cão com mais de 7 anos, ele é considerado idoso, mas ele pode viver o dobro disso ainda, ou seja, ele pode viver 14, 15, 16 anos. Mas para que ele consiga chegar a 15, 16 anos, ele precisa de cuidados. Ele precisa daquilo que a gente falou, alteração de dieta, acompanhamento veterinário constante, atividade física. E aí que entra o auxiliar de veterinário como uma peça-chave, né, que é a peça de orientação, a peça de conscientização desses proprietários. Por quê? Muitas vezes o proprietário não faz essa adaptação, não é porque ele não quer, mas é porque ele não sabe, é falta de conhecimento, é falta dele entender, né? A gente explicando para ele o que precisa e o porquê precisa, com toda certeza
ele vai fazer, porque quem é que não quer ter o seu animal aí o máximo de tempo de vida possível? Então, eu espero, né, que vocês tenham entendido aí sobre o papel do auxiliar de veterinário, que o auxiliar de veterinário precisa saber sobre o cão ou gato idoso. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para outros auxiliares e também para aquelas pessoas que têm cães e gatos idosos, porque são informações que é importante delas saberem, né, sobre os cuidados, sobre as alterações que elas precisam fazer. Se tiver alguma dúvida, comente aqui para gente, né, caso alguma dúvida sobre o animal idoso, sobre o cão, sobre o gato idoso. Se tiver alguma sugestão de algum outro conteúdo, deixa aqui para gente também. Curte, não deixe de se inscrever e eu te espero no próximo vídeo.